E aí, gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui, estamos aparecendo agora com uma nova companhia, né? A Tamires fez um acompanhamento comigo aqui no nosso primeiro episódio do podcast. E eu falei para vocês que a gente ia começar a pavimentar tudo e organizar as coisas para novos episódios, né? Hoje eu tô com a Rafa, minha sócia. Vocês ouviram eu falar um pouquinho dela no meio da nossa conversa, onde eu estava batendo um papo com a Tamires. E hoje eu trouxe ela para apresentar para vocês de fato, né? Dá um oi pro pessoal aí, Rafa. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês. A Rafa vai seguir comigo aí nessa nova jornada com o nosso Watchcast. Vocês estão vendo que o pessoal da Dunk já produziu uma arte e a ideia é, assim como tudo que a gente faz, a gente tem uma ideia, coloca, vamos fazer, vamos começar a construir e vamos de pouquinho em pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando as coisas, vai começando aí a criar as coisas. E isso é um pouco do nosso perfil também, a gente é muito assim, a gente dá o pontapé inicial, vamos trabalhando e a gente começa a pintar o avião ali conforme ele está voando. Então produzimos o logo, depois eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí para entender se vocês gostaram ou não. Estamos montando uma salinha aqui melhor e nesse fluxo, né, Rafa, a gente já, por que a gente não pode ter uma sala só para o podcast? O que você aprontou? Acho que como você disse, isso vai muito de encontro aí à nossa personalidade e também ao perfil da empresa, né, da Ático e agora essa nova vertente, a Watchcast. E acho que vale a pena a gente relembrar um pouco de como foi que surgiu a Ático e talvez pegar um pouquinho o gancho de qual o nosso propósito com a Watchcast. Vamos lá. Cara, a Ático, eu não quero falar como nossa diretora já disse aqui, a gente não pode transformar isso aqui num vídeo institucional, né? Não é a ideia. A ideia vou pegar na veia ali do Watchcast. A ideia disso aqui, gente, é de fato criar mais um bate-papo para vocês terem uma certa abertura de entender um pouco melhor como funciona a nossa empresa, que é a Ático, de fato. A Ático é uma construtora de empreendimentos, a gente não se intitula e não se nicha especificamente em nenhuma vertente do mercado, por isso do nome, o nome é Ático Empreendimentos, tem um motivo, a gente não quer se prender a nada, né, Rafa? E isso é o que embasa muito isso daqui, então a gente vai lá, tem uma ideia. Cara, vamos fazer um podcast para bater um papo, a gente? Vamos, por que não? Watchcast, tamo aí. Então, talvez vocês encontrem, sei lá, Ático Marcenaria, Ático marca de roupa, Ático passeio de balão, não sei lá. A gente não gosta muito de se prender a coisas padronizadas, né? E isso é muito da essência que a gente tem. A gente discute as coisas, traz para a mesa, entende a ideia, divide com todo mundo, fala um pouco com as pessoas que a gente acredita, que a gente ouve, e monta alguma coisa e bota para rodar. E a Ático nasceu assim também. Há uns anos atrás, eu sempre tive a intenção de seguir por esse caminho, e a partir daí, a gente começou a pensar onde nós poderíamos nos encaixar. E, lógico, por toda a minha experiência aí de varejo, não poderia ser algo diferente, né? Começamos a pavimentar isso, começamos a se inserir, entender qual a melhor forma. Segurei um pouco a ansiedade, porque eu queria, de fato, colocar isso para rodar um tempo antes do que começou a rodar, e isso também foi um aprendizado, porque eu demorei muito para poder fazer as coisas acontecerem, até que chegou o momento que eu fiz, e aí mergulhei, me apaixonei,
É aquele momento que a gente começa a se perguntar, pô, por que eu não fiz isso antes? Deveria ter passado por isso antes. E hoje eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? A gente ama muito isso. No meio do caminho, a vida colocou a Rafa ali dentro dos planos de tudo, né? E a gente se conheceu, a gente não se dava muito bem. Talvez pelos pontos por sermos parecidos em algumas coisas. E aí, pô, quando a gente se conheceu, a gente trabalhou um pouco junto e falou, Rafa, você tem que vir, vamos lá, vamos fazer parte disso, porque eu acredito em você, acho que você faz total sentido com a ideia e, cara, ela na hora topou e veio parar aqui, né, Rafa? Bom, acho que o Anthony está sendo um pouco modesto na questão do propósito do Artcast, porque, para quem não sabe, ele adora falar. Então, ele adora conversar. Eu acho que isso vai estar funcionando quase que um processo terapêutico para ele e um pouco da necessidade de partilha que ele tem. Então, o Anthony, ele é o nosso comercial, né? Ele quem está à frente da empresa. A gente já pensou em trazer outras pessoas para fazer esse papel, mas a gente entende a necessidade de ter essa proximidade intimista com o cliente. Então, por hora, ele é o nosso principal representante da empresa, principalmente por essa habilidade dele de se conectar com as pessoas. Então, eu acho que sim, a gente gostaria de atuar em muitas vertentes, mas acho que essa vai muito de encontro com a personalidade dele, com essa necessidade que ele tem de estar se comunicando, de estar até transformando a vida das pessoas. E tanto pela Ático como agora pela Adcast, acho que é muito mais que uma empresa, né? Existe um propósito tanto de realizações, de estar fazendo coisas e cada hora tentar uma coisa diferente, não se acomodar, como também uma necessidade aí de partilha, né? De estar contribuindo com o todo também. Mas por que você acha que eu gosto de falar tanto assim? Putz, ele fala muito. Às vezes a gente tá com um cliente e eu começo a quase responder rápido, assim, pra gente ir embora, porque eu começo a ficar impaciente com aquela situação. Às vezes até o cliente quer meio que a gente vai embora e ele puxando assunto, tudo. Mas pra quem gosta, nossa, ele cai como uma luva, assim. Ele tem fornecedores que ligam aqui e ele fica 2, 3 horas falando com fornecedores, às vezes clientes também. Então, é um lado muito bacana. Assim, eu, particularmente, não tenho esse perfil, mas é legal que ele tenha e que tenham pessoas que consigam, de fato, se encontrar, né, com ele nesse aspecto. Você tá me julgando, Rafa. Nem é tanto assim. Talvez 1h30, uma. Bom, o WhatsApp e o celular dele que o diga. Não tenho mais... Eu sou péssimo de WhatsApp, cara. Me liguem. Muito melhor. Então, acho que por conta dessa proximidade que ele tem, acaba que muita gente procura ele junto, né? E aí, nossa, acho que todo empresário aí vai se identificar que você se deparar com o WhatsApp com 300, 400 mensagens não lidas de um dia para o outro. Então, isso é algo que a gente vive aqui diariamente. E você falou de uma coisa, eu me lembrei de uma reunião que eu tive na semana passada com uma pessoa que é cliente da Tamires, inclusive, e que a gente, por muita coincidência, a gente eu fui acompanhar ela em uma reunião, porque a gente estava saindo de uma outra, e a gente acaba trocando alguns clientes, e aí caiu em cima da mesa, ele tá abrindo uma nova unidade do negócio dele, e aí, puta, entrou, cara, a reunião durou umas 2 horas. E ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, cara, eu sou muito anormal. Ele brincou, ele falou assim, brincou não, ele falou sério, ele falou assim, eu não sei como esse pessoal não responde mensagem no WhatsApp. Esse pessoal que fala que não tem que não tem tempo para responder mensagem, que não, olha meu WhatsApp aqui, ó. Não tem uma mensagem, eu recebo uma mensagem, eu direciono para outra pessoa. Eu fiquei pensando assim, né, cara, será que eu sou assim, cara? Não sei.
Eu posso falar por mim, né? Eu tenho um perfil completamente diferente. Então, se eu vejo uma mensagem, já instantaneamente vem um gatilho de que eu preciso responder. E aí ela manda pra não mim. deixo acumular. Então, ou eu repasso, ou eu tento responder na medida do possível. Mas, de fato, acho que com a vivência também, o meu celular pessoal e de trabalho é o mesmo. Então, acaba que uma demanda muito grande vai virando algo um pouco difícil de lidar, não é tão simples. É puxado. Ô, Rafa, e vem cá. A proposta do Podcast é que a gente rode as coisas meio que sem pautas, né? A gente pretende melhorar, entender os pontos de aprendizado, de fato, que a gente vai ter ao longo de tudo isso daqui, para aí sim começar a trazer algumas pessoas que a gente está muito ansioso para bater esse papo, né? Mas como que é isso para você? Porque eu também te coloquei na fogueira, né? Que hoje à tarde eu falei, você só sai depois das 9 do escritório, vamos bater um papo lá. A ideia, até para deixar com vocês, é que toda quarta-feira a gente pare para fazer esse papo aqui com pessoas distintas. Então não vai ser um monólogo, nem meu, nem da Rafa. A ideia é a gente ouvir. E eu acho que, pegando um pouquinho do gancho do que a Rafa falou, que eu gosto de falar, gosto de falar, eu gosto de falar. Eu gosto de conversar. Acho que tem uma grande diferença. Porque, assim, quando a gente fala, a gente só fala. Mas vocês podem perceber, se um dia a gente estiver numa conversa, eu gosto de ouvir. Eu tenho um prazer muito grande de ouvir. E eu acho que você aprende muito ouvindo as outras pessoas. Principalmente quando você está falando, está conversando com pessoas que estão fora da tua realidade, que não tão longe do que você faz no dia a dia, tão longe do que você aprendeu na vida, tão longe do seu ciclo social ou qualquer coisa do tipo. Você aprende muita coisa através disso, né? Eu brinco sempre com a Tamires quando a gente tá falando de outras coisas, né? Falar, vamos, sei lá, eu não falo francês, mas sou apaixonado por francês, né? E ela fala, então vai estudar francês. Eu falo, cara, deixa eu ir pra França lá, eu vou passar um mês lá, eu vou voltar falando francês. Porque eu gosto de ter muito essa troca. Eu pego muito no detalhe do que as pessoas estão falando ali e vou guardando comigo. É uma característica minha. E como que foi isso pra você, assim? Cair aqui no Atcast, numa ideia, vamos falar, vamos conversar. Fora de um contexto do que a gente tem rodando hoje na empresa, né, que é uma loucura, mesmo agora no comecinho de janeiro, a gente tem muita coisa acontecendo. Fala pra mim aí. Bom, pegando um pouco do que ele trouxe aí de ele vai para a França e fala francês, para quem não sabe, ele e a Tamires fizeram uma viagem agora no final do ano para a Argentina, e eu ouvi dizer que foi um portunhol que ele falou, não foi muito bem o espanhol, mas ele tentou se comunicar ali na medida do possível e parece que fez bastante amizade aí. Bom, mas falando um pouco do podcast, acho que reflete um pouco a personalidade do Anthony, né? Desde sempre, assim, acho que desde o começo que eu tô aqui, eu ouço ele falar do podcast, vamos fazer um podcast, e acho que essa persistência taurina, né? De ficar sempre batendo na mesma tecla até que uma hora as coisas acontecem. Então, ele ficou insistindo, e até que a gente participou de outras experiências, né? Acho que a gente teve a experiência do RDI com o Renato, que trouxe um pouco também dessa interação que a gente teve. Tem muita gente para a gente conhecer, né? Teve a Implantação Brasil, o grupo que a gente participa ainda, que a gente começou a fazer uns talks e de fato, derivar ali algumas conversas sobre a construção civil, sobre o varejo, que foi legal, muito legal, mas acredito que ainda eram projetos muito embrionários, né? Estavam longe de ser o que a gente tem de estrutura hoje, e acho que a meta que a gente tem hoje para o Atcast. Mas, não foi uma surpresa, como eu disse,
tendo em vista a necessidade do Anthony e também de realização. Mas eu confesso que eu estaria sendo egoísta se eu não falasse que é um projeto que partiu muito dele e que ele está insistindo muito. É claro que eu vou dar o máximo de apoio possível, mas eu acho que o principal aspecto é que eu fico muito feliz por essa realização. Acho que no que eu puder contribuir, estou por aqui. Nossa, modesta sendo você. Acho que não só eu, a gente, para quem não sabe aqui, tem a família do Anthony, ela trabalha aqui com a gente, então a gente tem a Pamela, que faz parte do nosso financeiro, o Toninho, que faz parte da operação de obras, a Tamires, que é a esposa do Anthony, que cuida de toda a parte de visibilidade da empresa, que agora está como principal representante aí na criação do Atcast, né? Não só o logo o Anthony trouxe, que a Dunk fez, mas toda a estrutura, tudo que está sendo pensado está partindo da Dunk, né? Acho que esse é um projeto Tamires, Anthony aí, estampando a representatividade de cada um na sua empresa. Logo que foi aprovado há 1 hora atrás, né? Já tá na tela, tipo, bate pronto. Sai um logo aí de repente, bum, 3 opções, a gente faz assim, faz assado, coloca, tá aqui na tela. Mas eu acho que é muito legal falar para as pessoas do quão importante é você se cercar de pessoas que querem o seu bem e que você confia, né? Porque, igual o Antônio falou, veio em 1 hora, veio várias opções, tudo. Mas é porque isso foi muito pensado, isso foi muito olhado com carinho. Então, é diferente quando você simplesmente terceiriza um serviço. E acho que esse cuidado acaba sendo reverberado nas nossas entregas, né? Tudo que a gente faz, tudo que sai com um pouquinho da nossa energia, né? Tem um trecho do filme do Vingadores ou Homem de Ferro, acho que Homem de Ferro, que o Tony Stark, ele tá indo pro escritório do pai dele, né? Eu acho que é Homem de Ferro. Ele tá construindo a armadura e tudo mais, depois que acho que é o 2, depois que ele sai lá da caverna dele e tudo mais. E ele tá no carro, assim, né? Ele tá indo pro escritório do pai dele, ou dele, não me recordo. E aí e ele vai encontrar a Potts, que é a namorada dele, e ele fala, cara, eu vou levar alguma coisa pra ela. E ele para, assim, no meio da estrada, e o cara tá com a caixa de morangos. E aí ele, eu preciso levar alguma coisa pra ela, eu vou comprar morango. Aí ele vai lá e pede o morango pro cara. Na hora de pagar, ele tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro, ele pega e dá o Rolex dele pro cara, ele pendura assim, fala assim, pode pegar, tal, dá na mão do cara. E um trecho que me marcou é que quando o cara vai dar o morango pra ele pede pro cara colocar no banco do passageiro. E, cara, por algum motivo aquilo me chamou a atenção, porque ele não fez só coloca aqui. Ele fez um trejeito ali que ele não queria pegar na mão, né? E eu, como uma criança que sempre leu muito quadrinhos, eu fui lá na minha biblioteca, minha mãe. Tem uma porrada de quadrinhos lá, porque minha mãe sempre leu muito quadrinho e me inseriu nesse mundo. E aí eu descobri, cara, que o Tony Stark, ele acredita muito em energia. Esse ato que ele teve foi um ato enfim, de costume dele, de acreditar na passagem de energia. Então ele não tocou naquela pessoa porque ele não a conhecia e ele não queria pegar a energia daquela pessoa. Então ele acredita que tudo que você pega diretamente de uma outra pessoa vem com a energia dessa pessoa, né? É lógico, tem casos extremos, tem muita coisa envolvida nisso, mas eu tô falando isso porque tem um pouco a ver com o que a gente faz, e tudo que a gente faz e a gente entrega, a gente dá, vai com um pouco da nossa energia, né? E você só dá aquilo que você tem dentro de você. Então, cara, se eu te dei um copo, é um copo, mas tá indo junto com a minha energia. Será que é positiva? Será que é negativa?
E a gente tenta todo dia trabalhar para que nossas energias sejam positivas, né, Rafa? A gente tenta. Preciso confessar para vocês que em alguns dias é um pouco difícil. Muito ralos de energia. E é impressionante como também alguns processos e alguns projetos parecem que fluem de uma maneira super orgânica e tudo colabora para dar certo. E algumas coisas parecem que não vão ou encontram muitos obstáculos. Eu, particularmente, acredito que a gente tem que ficar um pouco atento a esses sinais, né? Uhum. E a cada projeto, a cada decisão, acho que é importante a gente estar sempre tendo uma percepção do todo e também das pessoas à nossa volta. Verdade. Indiretamente acaba afetando a gente também, né? Sim. Ô, Rafa, cara, fala uma coisa pra mim. Qual que é a tua expectativa com isso aqui, hein? Bom, eu acredito tanto na Anticast como na Ático que, para quem não sabe, vou contextualizar um pouco melhor. Eu tenho 30 anos, o Anthony, ele tem 29 anos, ele vai 30 esse ano, em abril. Mas Tamo junto, né? a gente vai ficar juntos 2 dias ali, que a gente tem de... A nossa diferença são 4 dias. Eu faço 26, a Rafa faz 30. Mas voltando um pouco no contexto, a gente é muito novo, né? Então eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente faz já com uma gana muito grande e, enfim, eu acho que os frutos disso são quase que automáticos, assim, porque Inevitáveis. é o que ele comentou, a gente coloca energia, a gente coloca dedicação, a gente busca parceiros para, de fato, darem uma solidificação nos projetos. Então, como a Ático começou embrionária e hoje já é um grande sucesso, eu acredito que o Aticast vai virar um sucesso. E eu espero de verdade que todo mundo que está assistindo agora, nesse comecinho, continue nesse percurso com a gente. E que a gente possa contribuir, não só com a jornada profissional de cada um de vocês, mas também com as reflexões, com as dúvidas, e que a gente, de alguma maneira, possa se conectar. Com certeza. Sim. Mas, Antônio, a gente começou a falar um pouco aí da nossa idade. Acho que vale a pena você comentar aí um pouco da sua vida, né? De como foi esse processo de fato, você deu ali um spoilerzinho de como foi a virada de chave para ter uma empresa, mas acho que esse processo também de impacto, assim, sabe? De como que isso foi crescendo na sua cabeça e quais são as suas intenções aí a longo prazo. Está fresco, né? A gente estava falando disso ontem, né? A gente acaba falando um pouco a gente percola muito sobre esse assunto porque a gente se dá muito em relação a saber aonde nós estamos, porque nós começamos, para saber para onde que a gente vai. E a todo momento a gente fala sobre, cara, e aí, quais são os desafios? Que a gente pode enfrentar de fato? Qual é a diferença entre um lado e outro? Que a gente precisa fazer para deixar esses desafios mais sutis? E falando um pouco do começo, especificamente sobre a minha virada de chave, isso aconteceu muito na pandemia. Eu percebi na pandemia que eu estava rodando fora dos meus valores. Eu sempre tive uma característica muito forte com os meus valores. Sempre fui muito preso a isso. Tanto para a família, quanto para negócio, como conduta. São valores, né? Os valores, eles regem o nosso dia a dia. No meu caso. E eu parei para pensar um pouco na pandemia sobre o que estava acontecendo, onde eu estava. E pensei se eu concordava com aquilo. E não foi muito difícil a minha virada de chave nesse sentido. Eu falei, cara, eu não pertenço mais a esse modelo de negócio. Eu já experienciava muito do mercado empreendedor
já fiz muitas coisas e tem história. Vou dar um spoiler aqui de uma coisa, os meus amigos aí mais antigos vão lembrar disso, mas eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar com 16 anos. E na época o meu salário, eu lembro, eu entrei dia 18 de outubro de 2009. Ganhava R$ 1.800, se eu não me engano. E, cara, sempre gostei muito de dinheiro. Isso é uma coisa que sempre me acompanhou. E lá atrás, eu falava, cara, meu salário é muito pouco. O que eu vou fazer? Eu tô aqui, tô trabalhando, preciso me movimentar, preciso agregar mais. E sempre fui muito acelerado nesse sentido. E naquele momento eu estava limitado, porque a minha única opção era terminar uma faculdade ou entrar numa faculdade, na época eu nem fazia faculdade, e galgar novas oportunidades dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, não tinha Instagram ainda. Faz um pouquinho de tempo, a gente é velhinho. Então não tinha internet para você googar as coisas nem nada. E quem conhece a região vai lembrar. Quando você sobe a Brigadeiro, você cai na Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. Quando você caminha para o lado direito, você tem o Stand Center lá. Você tinha antigamente na Pamplona, né, que é o mais popular, e depois abriram um logo perto do metrô Brigadeiro ali. Então, o lado esquerdo era Pamplona, pro lado direito era da Brigadeiro. E eu comecei a ir lá e eu procurava relógio, cara. Sempre gostei muito de relógio. E aí, ia lá, passeava na hora do almoço e comprava um relógio lá, falsificado. Comprava lá, tal, pro cara pra eu usar. Não façam isso, tá, gente? Não, isso foi muito legal. E aí comprava pra mim, cara. Eu passava na sala do Abílio Diniz, cara. Era incrível. Eu via aqueles caras lá, Enéas Pestana, Abílio Diniz, Roberto Tambasco, Hugo Betley, Silvia Leão, Cláudio Galeazzi, cara, de muita gente. E eu via, falava, cara, os caras de Rolex, de Bulgari, eu, cara, era apaixonado por relógio. E aí achei lá o relógio, comprei pra mim, e eu andando com o relógio lá, legal pra cacete. E a galera via, nossa, esse relógio, meu relógio e tal. Moleque, garoto, 16, 17 anos. E aí eu, tem uma oportunidade aqui. Se todo mundo tá comentando do meu relógio, vamos fazer um negócio acontecer. E aí eu passei acho que umas 4, 5 vezes comentaram, eu falei, cara, pode ser seu. Era a frase, pode ser seu. E aí vendi meu primeiro relógio. Tipo, comprei a R$ 20 lá e vendi a R$ 35. Eu falei, cara, aqui tem negócio. E aí comecei. Ia lá, tirava as fotinhas dos relógios lá na vitrine, né? Que a chinesada deixava tudo exposto. E vendia o relógio pra galera. Você quer esse? Você quer que a galera não sabia que tinha lá. Eu ia lá, pegava dinheiro com a pessoa, trazia no outro dia, porque o fornecedor que eu comprava era importador. E aí eu trazia o relógio com um delay de 1, 2 dias. Ia ganhando dinheirinho aqui, outro ali. Então, eu sempre tive essa cabeça de tentar encontrar oportunidades onde você está preso, né? Que é o que eu falo, que é a melhoria contínua. E foi um pouco do que bateu na minha cabeça quando eu me encontrei dentro da pandemia, fugindo dos meus valores e preso. Eu falei, cara, eu nunca fui assim, preciso mudar, preciso voltar para minha essência. E aí eu falei, cara, beleza, no meio da pandemia, vamos entender o que a gente consegue fazer para que eu mudasse o meu contexto atual. E sempre trabalhei dentro do varejo, sempre trabalhei com obra dentro do varejo, é a minha especialidade, mas eu sempre também fui apaixonado por construção residencial. E eu percebi que a construção residencial estava em ascensão naquele momento, porque a galera estava ficando mais em casa, tinha muito apartamento sendo entregue, porque era o único nicho do mercado que não tinha parado. Então as construtoras estavam tacando fogo lá.
para quem não sabe, foi o que manteve as construtoras naquele período. Foi então, quase residencial. que todas as construtoras migraram para o residencial na época da pandemia. E quem não migrou, quebrou. E aí eu falei, vou lá. E aí acabei encontrando um amigo, o Diego, também quero ver ele aqui. E o Diego sempre trabalhou com residencial, né? Ele fez faculdade comigo, a gente se formou junto. E a gente se esbarrou em uma inauguração, inclusive de uma Cacau Show. Lembra do Diego? Cara, acho que você tava nessa inauguração, não tava? Pra quem não sabe, tanto eu quanto o Anthony, a gente já fez parte do time de implantação de obras da Cacau Show. Então eu ficava na parte de projetos, o Anthony na parte de gerenciamento de obra. E a gente já passou Desbravamos muitas inaugurações, até na parte de concepção de projetos, a gente teve nossa participação, afinamento do escopo, de planilha sanitária. Agora você que está sendo modesta, né? Não, você desenhou todo o conceito do que são as lojas que a gente hoje inaugura como fornecedores, né? Junto com o Pedro Alcântara ali e tal e tudo mais. Mas você replicou tudo, cara. Para quem também não sabe, trazendo um pouco dessa visibilidade do projeto, o projeto ele foi desenhado pela Romero Lab, que é um escritório de varejo bem conceituado no mercado, e pelo Pedro Alcântara, que é um cenógrafo que atua principalmente em realities. Então, quando você ligar lá sua Netflix, você pode procurar Casamentos às Cegas, é um das séries que ele participa, mas ele Masterchef, já fez coisa pra cacete. Ele faz muita coisa, e ele é super criativo, ele é super legal de lidar. Eles desenvolveram o conceito e por algum momento eles participaram ali das primeiras lojas. E aí depois, praticamente ficou por nossa conta. Então, a gente fez muitas alterações ao longo desse percurso e melhorias, otimizações. E acho que o Anthony teve um período até que a nossa coordenadora na época, ela saiu de licença, o Anthony assumiu integral. Então, ele praticamente encabeçou todo o processo por um bom período ali de implantação de lojas. Acho que foi o pivô de todo o nosso atrito, né? Mas eu acho que a gente já, quando você assumiu, a gente já era tranquilo. Acho que os primeiros atritos começaram, e é legal a gente conversar sobre isso, porque começou a ter muito embate entre o projeto e a execução, a implantação. Eu tentava reduzir custo. E não só, o Antônio às vezes trazia algumas questões de, às vezes, erro de projeto mesmo, ou como a gente poderia melhorar o projeto. E na época eu tinha outra parceira que também trabalhava comigo, e a gente tentava, à medida do possível, ali integrar, mas como o nosso fluxo era muito rápido, existia o outro lado, que a gente não conseguia implantar. Então ficava esse embate, mas tem um gerenciamento de obra para evitar o erro, mas o projeto está errado. Então a gente ficava nesse embate, mas durou, pelo que eu lembro, durou um pouco tempo, depois a gente já se alinhou e por fim eu acho que entendi de fato que ele estava intuindo e ele entendeu que não era a gente, era um processo como um todo. Isso acontece muito nas grandes empresas, né? Acontece. Mas só funcionou também porque a gente se deu e a gente se entendeu, né? Acho que é o principal motivo do sucesso. Quando a gente entendeu que era para o melhor da empresa, confesso que eu também aliviei a mão e vocês automaticamente reagiram a isso, né? Foi extremamente recíproco. A gente começou a encontrar formas de beneficiar a empresa como um todo. E a partir daí, novas ideias começaram a surgir, né? Eu lembro que a gente sentava e ficava lá, cara, vamos desenhar aqui, se a gente fizer assim, desenhava na mão para depois passar pro sistema, pro CAD, pro Revit, para entender se funcionava, se ficava estético, depois apresenta para o Alexandre, aí ele falava pra gente que nosso trabalho não prestava, a gente voltava, aí depois ele falava que era o melhor trabalho do mundo, aí legal, aí na hora de pagar a conta ele falou, não, vocês estão loucos, é muito caro, volta tudo, então foi muito legal, cara. Mas eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esse processo também, porque como era uma área nova,
e as pessoas que estavam ali, a maioria tinha vindo de outras empresas para compor aquele time. Então, existe também uma ansiedade de demonstrar o seu potencial, né? Sim. E eu acho que ia um pouco de encontro a isso. A partir do momento onde também houve-se uma confiança no trabalho que estava sendo testado, houve-se uma confiança também na equipe, né? E isso foi, de novo, fluindo de uma maneira mais efetiva. E também é interessante a gente comentar sobre isso, porque não só nas empresas, né? Em muitos momentos acaba que o projeto e obra de vez em quando acaba se bicando. E eu acredito que para o cliente também isso seja uma discussão, né? Sim. A gente vivencia muito isso. Às vezes a gente, poxa... E também é um desafio para a gente, porque fazer o cliente não identificar isso é um desafio positivo. Não porque a gente vai maquiar, mas porque, de fato, o cliente não tem nada a ver com isso. Exato. Hoje a gente trabalha com muitos arquitetos parceiros, até porque não é o core da arte fazer projetos. A gente conta, de verdade, com parceiros de mercado para, tanto, de fato, formar parcerias, mas também que tem mais uma especificidade e uma qualidade, digamos, em cada setor diferenciada. Então, a gente visibiliza o cliente e o arquiteto como uma balança, né? Assim, eu não posso prejudicar a entrega e o cliente de maneira nenhuma, até porque o cliente, mais do que estar pagando por aquilo e estar no seu... a gente quer que ele tenha uma experiência legal. A gente não quer virar para ele e falar, olha, mas o seu projeto não teve isso. E a gente também tem um lado que a gente não quer expor o trabalho de ninguém. E a ideia é que a gente contorne isso da mesma forma que a gente gostaria que um fizesse com o outro aqui dentro da empresa. Então, acho que o André pode contribuir um pouco melhor com isso, que ele participou de muitos mais processos residenciais do que eu, de manter esse equilíbrio. Quando eu sempre idealizei, além a minha infância foi dividida em 2 etapas ali, como leitura, né? Quadrinhos e arquitetura e construção. Se você pegar os últimos, sei lá, de 98 até 2005, talvez, se faltar umas 2 edições ali mensais da arquitetura e construção em casa, é muito, né? E eu sempre consumi muito isso. Isso fez muito parte do meu crescimento, talvez por isso. Talvez não, acredito que com certeza influenciou na minha tomada de decisão pro meu fechamento profissional, né? Só que eu romantizava muito isso. Essa é uma realidade. Quando eu tive com o Diego, e foi na Cacau Show Mega Store Tucuruvi, que a gente se encontrou, a gente começou a interagir um pouco mais, eu comecei a entender um pouco mais do que ele fazia no dia a dia, e tentei, de certa forma, pensar como eu poderia agregar, porque naquele momento quando a gente se encontrou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto, vamos lá, você pode me ajudar demais. E ele trouxe muitas oportunidades ali, e eu falei, cara, porra, você tem um negócio rodando, você tem teus clientes, o que eu vou fazer, né? E ele foi me estimulando, eu falei, tá bom, vamos entender. E eu fiz parte de um processo com ele, e uma característica minha, como eu disse, eu fico pegando um pouquinho em cada lugar. Eu busquei as oportunidades práticas que a gente tinha num processo de começo, meio e fim, e no final das contas a gente já tinha uma parceria construída, né? Eu trouxe um pouco da bagagem dos meus anos de gerenciamento de cliente, de controle, enfim, fiscalização, de orçamentária, enfim, entre outras coisas, e foi uma troca muito rica. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender
como de fato era conduzir um processo com um cliente, pessoa física, dentro de um residencial, e a troca que eu pude ter com ele é abrir a minha mochilinha e falar, cara, tá aqui todas as minhas ferramentas, né? Vamos aplicar. E isso foi muito rico. Mas, como nem tudo são flores, a conta também chega. E eu comecei a descobrir que é muito difícil você passar por um processo residencial, principalmente para uma pessoa que tem a maior parte da vivência no comercial. Uma obra comercial, ela passa por começo, meio e fim, e muitas vezes o começo dela vem embasado de um planejamento. O residencial, ele parte de um sonho, que é concebido através de um projeto, mas, como todo sonho, ele vai mudando. Então, você começa o sonho, você está lá no Havaí, tomando água de coco, daqui a pouco você vira para o lado, você está tomando um champanhe, você vira para o outro, você está embaixo da Torre Eiffel, né? Então, assim, é uma loucura. E o residencial, na minha experiência, na minha primeira experiência, trouxe isso. Os clientes mudavam o projeto constantemente, os clientes sabotavam o nosso cronograma, porque a gente, no comercial, no industrial, a gente tem muito essa característica de planejamento, cronograma, data de entrega, isso é o absoluto. Custo fechado e aquilo, não tem adicional e vamos em frente. Já no residencial é uma contramão disso. O cronograma muda, porque de repente o cliente está viajando e o cliente voltou de uma viagem de um outro país e trouxe uma ideia que quer implementar na casa dele, e a gente tem que se moldar a isso sem perder ali a essência do projeto, mas com tudo já pronto. Então às vezes você tem esse retrabalho, né, essa reengenharia, e isso faz com que o conceito residencial seja muito específico comparado com o comercial, né? Então tive sim, essa foi a minha primeira experiência, meu primeiro susto, né? Saí de uma romantização para um impacto agressivo dentro da minha realidade, mas foi uma puta de uma escola, né? A gente conseguiu, que também é uma característica nossa do comercial, né? A gente trata as coisas com muito volume, e o volume traz muito mais experiência. Então, só tem muita multa quem dirige muito. Se você não dirige muito, você deixa seu carrinho na garagem, você nunca vai tomar multa. E a velocidade de aprendizado que a gente teve ali foi muito alta. Então, a gente rodou lá, sei lá, o Diego sempre falou isso para mim, pô, num ano eu faço 3 obras, em 3 meses a gente está fazendo 5, então, de portes diferentes, né? Então foi muito gostoso isso, e a gente teve um aprendizado muito bacana. E falando especificamente da experiência com o cliente, é que, diferente do comercial, que você lida com o CNPJ, o cliente, pessoa física, ele é uma pessoa como você. Então, ele sai de manhã para o trabalho dele, às vezes ele está de bom humor, às vezes não, ele passa pelo dia a dia dele, ele tem impactos como a gente tem no nosso trabalho. A diferença é que nós, como CNPJ, a gente, lógico, tem que blindar o cliente de qualquer resquício pessoal nosso, porque ali ele é nosso cliente, ele está numa posição de nosso cliente. E então as tratativas, as conduções acabam sendo mais intensas, diferente do comercial, que você tem começo, meio e fim, e na maior parte das vezes você está lidando com pessoas técnicas também. Sempre tem um engenheiro que é head da implantação, da engenharia, enfim, ou um arquiteto também, e isso facilita um pouco a nossa comunicação. Você consegue tratar com termos técnicos que encurtam o caminho, por exemplo, né? Então, acho que essa foi a principal diferença que a gente encontrou ali naquele começo, e foi realmente desafiador, Rafa. Foi bem desafiador. E você estava onde nessa época? Fala para mim, né? Só comentando, né? Para quem não sabe, embora a gente tenha muitos projetos de varejo, hoje a Ático ela atua no setor residencial,
Então, a gente já participou de muitos projetos aí residencial, desde a época do Antônio e do Diego, como ainda hoje. E acredito que toda a questão abordada com o Antônio de aprendizado é algo que a gente se perpetua fazendo, né? Então, a gente ainda está muito antenado no mercado, a gente traz essas ferramentas pro residencial e acho que é muito legal como a gente faz essa troca, né? Essa dinâmica de colaboração para de fato fazer uma boa entrega. E como eu disse anteriormente, né? A gente gosta muito de trabalhar com as pessoas que a gente já conhece e a gente gosta muito de estabelecer uma conexão com o cliente e um relacionamento. Então, muitos desses clientes, como de obras ou de residencial, ou de varejo, ou de empresas, hoje são nossos amigos pessoais e, de fato, eles fazem parte da nossa realidade. E isso só foi possível devido a uma relação mútua aí, de confiança, de parceria, de prezar um bem comum. Então, acredito que quando a gente fala em obra, né, muitas pessoas têm até trauma de obra, a gente pensa num desafio, numa jornada. E a gente sempre fala para os nossos clientes que é uma jornada que vai ter os seus obstáculos, mas que se a gente estiver junto, a gente vai atingir o objetivo. E é o que acontece na grande maioria dos casos, assim. E trazendo um pouco do que o Antônio trouxe, de como eu estava, minha carreira foi sempre moldada aí no varejo, eu fiz muito poucos projetos residenciais de fato. Tenho muitos parceiros, tanto colegas de faculdade, como também colegas que eu encontrei aí no percurso profissional, que atuam no residencial, e eu conto aí com a colaboração deles, o conhecimento deles para poder estar aí orientando a gente, seja numa parceria com um projeto, seja até mesmo uma consultoria. Mas, de fato, eu participei aí de algumas grandes empresas, passei pela grandes empresas como a Besni, Rede Saint-Gobain, Hyundai, enfim, já trabalhei com outras redes onde eu trabalhei aí, que eu encontrei o Antônio, que foi mais representativo, foi de fato na Cacau Show, onde eu fiquei 3 anos. Teve um momento na Cacau Show que eu fiquei sozinha, eu era a única arquiteta da área de implantação de lojas próprias, um bom tempo, principalmente ali no período de pandemia, onde a demanda diminuiu. Aí eu participei da implantação do hotel, o Bendito Cacau, que é lá em Campos do Jordão, que também é um hotel da rede, participei de diversos projetos industriais, de reforma ali do próprio prédio e principalmente das lojas, isso inclui aí, né, grandes superstores. Você fazia umas loucuras, né? A gente participou de umas loucuras, a Cacau sempre teve uma dinâmica muito acelerada e eu acho que a gente, quase por osmose, acabou aprendendo muito disso e é algo que reflete também no nosso trabalho hoje. Sempre quando a gente falava de projeto, a gente tinha lá um desenho, né? Toda empresa, ela faz o planejamento normalmente no período ali de outubro, agosto, por aí, né? E a gente projetava demanda anual. Então, e assim, fazendo uma engenharia reversa, como que você faz essa conta? Você entende a demanda que você tem, você entende qual o tempo que você leva para atender essa demanda, e dentro desse tempo você entende qual a produtividade dos profissionais para entender quantos profissionais você precisa. É matemática, não foge disso. E quando a gente calculava isso foi muito engraçado, porque a gente calculava e aí chegava lá e falava, pô, eu vou precisar de 3 arquitetos aqui, né? A equipe de arquitetura trazia para mim. Eu falava, por que 3 arquitetos? 3, 4 arquitetos, você tá maluco? Não, porque qual o cálculo que você está fazendo? Não, eu tenho uma produtividade aqui, não sei o que e tal. Um projeto eu levo 5 dias para fazer. Eu falei, não é possível, 5 dias? Não, 5 dias, assim e tal. Eu falei, não, Rafa, vem cá. A gente faz projeto, Rafa, em 1 dia, 2 dias, como 5 dias?
Não, eu consigo fazer em 2 dias. Aí, por que 5 dias, então? Ah, não sei. Eu falei, então, peraí, vamos ver. Cara, a Rafa é maluca. Ela reduzia a entrega pela mais que a metade, né? E isso em linha normal. Fora de linhas normais, quando a gente tinha um volume muito grande, que aí passa perto do que ela está falando, ela fazia projeto em um dia. E era muito engraçado, porque hoje, sei lá, deve ter umas 4, 5 pessoas ali também no time, né? Com outras responsabilidades, claro, com outros formatos, com outros conceitos. Mas fazendo um comparativo injusto, mas fazendo, cara, de 1 para 5, né? Então, com certeza isso fez com que a gente batesse o santo, né? Acho que aí já é caminhando para os finalmente, a gente pode até fazer uma vinheta aí sobre residencial e varejo. Acho que vai ser muito rico fazer essa comparação. A gente pode até trazer uns tópicos e debater sobre isso. E também acho que explanar um pouco mais como que é de fato o interior das grandes empresas, que acho que está todo mundo um pouco curioso para saber como de fato funciona. Mas acho que o intuito da conversa de hoje era trazer para vocês um pouco do nosso propósito, de aonde a gente quer de fato chegar, não só com a podcast, não só com a Ático, mas também no impacto da vida das pessoas como um todo. E também, de fato, trazer um pouco essa proximidade, né? Falar um pouco da gente, das nossas experiências profissionais. E acho que ao longo aí dos próximos episódios, que acho que todo mundo, como eu falei, espero que todo mundo acompanhe, seja fiel, a gente possa cada vez mais estar próximo de vocês, ter que conversar com a Tamires, não sei muito bem como funciona, mas a gente pode abrir aí a possibilidade de responder algumas perguntas que vocês enviarem, ou alguma sugestão de tópicos para a gente estar comentando. Queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. A ideia é essa, né? A gente, como eu disse no começo, a gente está dando um passo de cada vez, a gente quer que isso vire uma transmissão ao vivo, né? E, cara, tudo parece muito simples. A gente vai lá, dá um Google, olha e fala, só preciso disso. Aí a gente começa a se aprofundar, vai tentar fazer, dá tudo errado. Aí a gente fala, cara, não é bem assim, o que eu preciso? Eu preciso disso, disso. Aí liga para um, liga para outro, chega em um, chega em outro. Aí a gente tem um pouco do que a gente precisa. Quando a gente chega para aplicar de novo, não é um quinto do que vai fazer rodar as coisas como a gente quer que rode, né? Mas assim, no futuro, a ideia é que a gente consiga rodar isso aqui sim ao vivo, com vocês acompanhando a gente no dia a dia e com vocês participando, lógico, né? Mandando as perguntas, de repente percebendo coisas que a gente divide aqui e que para vocês possa ser um pouco mais interessante, o que vocês quiserem falar mais, né? Como a Rafa comentou. E quem sabe, talvez um futuro próximo, a gente tenha a nossa salinha ali. Desenhada já tá, né, Rafa? Já tá projetada. Agora a gente está na parte de viabilidade. Trazendo para todo mundo um pouco do que a gente está vivendo, né? Esse é um começo, como acho que foi um começo, então a gente ainda está parando um pouco as arestas, a gente está estudando cenário, a gente quer trazer melhorias. Até, como eu comentei, se vocês tiverem sugestões de melhorias, acho que é super válido. Mas a gente já está muito feliz com a conquista. Sabe o que não pode faltar? O quê? Você mandar um beijo para nossa cliente do residencial número 1, assim, da nossa vida. Quem que é? A Nádia. Não foi combinado. De você. A Nádia é uma cliente muito especial que fez parte da nossa vida aqui, a Nádia, o Ali. A gente teve a oportunidade de fazer a 4 mãos o apartamento deles, é uma cobertura numa região muito legal aqui de São Paulo. E cara, assim, é difícil falar. Tem pessoas que a gente não consegue falar, a gente só consegue expressar, né?
E lembrei dela porque a gente sempre fala de conexão. E por mais que... Você lembra quando que a gente fez? Nossa, já faz uns 3 anos, acho. Será? É, Por aí. por aí. Deve ter por aí. E assim, é uma coisa que sempre fica com a gente. Às vezes ela manda uma mensagenzinha ali, a gente dá um oi, fala com ela. Esperamos ter novas oportunidades, viu, Nádia? O resultado foi incrível, gente. A gente trabalhou ali há 4 anos, como o Antônio falou. O Diego participou desse projeto, mas a Nádia trouxe muitas ideias, isso foi muito rico. E Ela é libanesa? Libanesa. E acredito que todo mundo ficou satisfeito aí. Bom, é isso, gente. A gente queria trazer um pouco da nossa realidade para vocês. A gente queria dividir alguns momentos da nossa vida com vocês. Bom, acho que a ideia é tentar deixar isso aqui com um gostinho de quero mais. Então, por favor, interajam aí com a gente para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer no próximo. E semana que vem, provavelmente vai ter mais, tá bom? Fique ligado no Atcast. Beijo, galera. Até mais.